Terça-feira, 29 de novembro, boa tarde para vocês. TN1 está começando agora, sejam muito bem-vindos. E a gente já inicia essa edição falando da chuva que castiga o Espírito Santo. Tá chovendo bastante. A gente já vai falar do interior, tá? Porque na BR-101 o asfalto não suportou, olha aí, a força da água e desmoronou bem no trecho entre Linhares e Aracruz. O vídeo mostra o momento em que o asfalto cede. Uma cratera se abre nas laterais da pista. O acidente aconteceu no quilômetro 170 da BR-101 em Linhares. A força da correnteza do rio que corre ao lado da estrada chama a atenção. O volume de água aumentou por conta das fortes chuvas que atingem o estado. Repare que na pista, motoristas se arriscam. O trânsito foi interditado. Tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Eco 101, empresa responsável pela via, já informaram que não há previsão para a liberação da estrada. Em Aracruz, muitos bairros ficaram embaixo d'água. Em Jacupemba, a água formou uma correnteza nessa rua, invadiu quintais e casas. Também no distrito, o volume de água do rio aumentou muito e encobriu a pista. O mesmo foi registrado neste outro ponto. Situação de Jacupemba. Fundão foi o município que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas. Foram mais de 240 milímetros. A Defesa Civil fez um alerta. O rio que corta a cidade já tinha atingido a cota de inundação. Com as chuvas fortes, o volume de água da Cachoeira de Andorim e Santa Leopoldina aumentou bastante. O registro foi feito por um morador. Muita chuva no interior do estado, na Grande Vitória também. Agora, por gentileza, bota aí na tela uma foto que chegou agora há pouco pra gente, que vem de Barra do Riacho, em Aracruz. Um morador andando no meio da água, tá? De acordo com os moradores ali da região, o volume da água subiu cerca de 2 metros e este homem teve que se arriscar, né? Andando aí no meio da rua, enfrentando essa água suja, um perigo danado. Essa é a situação do estado. Desde ontem está chovendo, muito volume de água nos rios, aumentou bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora conversar ao vivo com o nosso repórter Vitor Zucolotti, já está por aqui. Ele vai atualizar para a gente as informações sobre essas chuvas, né, Vitor? Tem previsão de quando vai parar, meu amigo? Boa tarde para você. E Bruna, boa tarde para você, para o pessoal que está assistindo a gente no TN1. Chuva, inclusive, aqui do lado de fora, aqui no quartel do Corpo de Bombeiros. Bom, vamos saber exatamente como vai ficar a situação. Já adianto para vocês o último boletim atualizado. Choveu mais de 216 milímetros em Aracruz nas últimas 24 horas. Eu estou aqui ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Cerqueira. Coronel, explica para a gente. Boa tarde primeiro. A gente está vendo o tempo aí chuvoso bastante, já tem pontos aí de Linhares, onde houve a interdição aí daquela faixa ali na BR, o pessoal está tendo que fazer um desvio. Como é que está a situação no estado? Existem outros pontos? Qual a atualização que a gente tem? Mais uma vez, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos com uma chuva desde a semana passada, desde mais quinta-feira passada. Nós temos uma previsão de continuidade de chuva ainda até sexta-feira, podendo se estender também até domingo. É uma chuva que tem se concentrado nessa região atualmente na região de Aracruz, de Fundão, Ibiraçu e João Neiva, aquela região tem sido mais afetada. E a gente tem alguma previsão também na região centro-serrana. A gente tem ali Santa Leopoldina, Santa Teresa, alguma previsão para aquela região. Essas regiões, obviamente, como a gente tem aí um acumulado de chuvas grande durante o período, a região vai ficando... O ambiente vai ficando mais vulnerável, mais fadigado, e a gente pode efetivamente ocorrer algum tipo de ocorrência, como aconteceu no quilômetro 70 lá da BR-101. Então, assim, é importante estar observando muito isso, é importante estar muito atento com relação a isso. Pois é, no caso, o senhor falou dessas duas regiões aí, que são as regiões mais afetadas por conta das chuvas, até porque está chovendo e isso a chuva acaba encharcando o solo, a situação que a gente vê aí naquela rodovia. Eu queria saber do senhor como é que estão as ocorrências, os chamados para o Corpo de Bombeiros por conta dessa chuva. A Defesa Civil tem recebido muitos chamados, a gente tem a atualização, 145 desalojados e 62 desabrigados, não é isso? É isso mesmo. Nós temos, no dia de ontem, nós tivemos muitos chamados para queda de árvores, nós atendemos 46 ocorrências dessa natureza, porque nós tivemos muito vento ontem. Hoje nós temos
de fato, alguns pontos de alagamento. Nós temos, inclusive lá no norte, em Guriri, a cidade tem vários pontos de alagamento, então nós temos alguns chamados nesse sentido. Nós não temos nenhum chamado, nós tivemos em Aracruz, em Santa Leopoldina, um pequeno deslizamento de terra que pegou um muro de uma casa, mas sem vítima fatal, sem nada desse tipo. Nós não temos ainda nenhuma ocorrência, vamos dizer assim, grande, como nós tivemos no caso de 2020, né? Todo mundo fica preocupado, que a gente lembra de 2020, estava mais perto, nós não temos ainda. Desse tipo de episódio é diferente, não é como aconteceu em 2020, que à noite, numa madrugada caiu tudo, que é uma chuva constante, que chove um pouco, como você está vendo aqui, chove um pouco, para, chove um pouco, para, que tem sido mais intensa nessas regiões. Então, é como você falou, o ambiente fica muito encharcado, as estruturas ficam mais vulneráveis, então, assim, é importante ficar atento com isso. Nós estamos com as equipes nossas de forma mais robusta em Aracruz, nessa região de Aracruz e Fundão. Nós temos várias equipes lá de socorro já preparadas, já numa modalidade de prontidão, para que, se aconteça algum caso, a gente possa atuar de forma muito rápida. Muito obrigado, então, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Cerqueira. Daqui a pouco, inclusive, vai estar dando uma coletiva, mas as informações já passadas aí com relação à chuva. E olha só, deixando bem claro, gente, que por conta da situação da BR ali de Linhares a Aracruz, teve que acontecer desvio. O pessoal que está precisando passar pelaquela região vai ter que passar, olha só o tanto que vai ter que andar, ó. Vai ter que passar em João Neiva, passando por Colatina, indo para Linhares pela Beira-Rio. Isso aí aumenta cerca de 60 quilômetros. Algumas viagens de ônibus também foram canceladas, outras tiveram que alterar a rota, passar por esse caminho, o que dá aí um acréscimo de 1h30 na viagem. Situação complicada, mas não só nessa região, como também lá na Serra. Teve uma cratera que abriu em uma avenida. A gente vai conferir agora na reportagem do Luciano Rossetti e do Bruno Passos. Dá uma olhada. A cratera foi aberta de fora a fora no canteiro central da Avenida Aldifas Barcelos, na região de Jacaraípe, na Serra. O buraco é tão imenso que comprometeu parte da pista. Risco enorme para quem precisa passar por aqui. Isso aqui é basicamente com a ponte. Então ali está começando a cair agora, aí agora vai desmoronar tudo. Então, que passar aqui está perigoso. A cratera foi aberta na madrugada de domingo para segunda. E esse lado da pista aqui foi completamente interditado pela Guarda Municipal na manhã de ontem, por volta das 11 horas, logo depois que uma carreta passou por aqui e acabou aumentando aquela depressão na pista. O sentido totalmente interditado é o que vai para o bairro Lagoa de Jacaraípe. O outro sentido está parcialmente interditado. O problema é que a chuva não para, o que deixa a situação cada vez pior. É perigoso mesmo. Cada dia pior vai ficando, né? Vai ficar pior ainda se chover mais. E aqui embaixo passa um córrego também, né? O córrego passa aqui embaixo. O que torna ainda mais perigoso o local. Pode desabar mais. Pode desabar mais. Abaixo da pista passa um pequeno rio e a água, por sinal, está descendo com força. Essa é, inclusive, outra preocupação. E aqui por debaixo passa os canos do rio. Então aqui qualquer hora pode cair. Se cair aqui já era, fechou tudo. Pois é, gente, situação complicada, a chuva está caindo com força no Espírito Santo. Previsão, então, é que a chuva continue, a instabilidade aí associada com a zona de convergência do Atlântico Sul ao longo do dia. Todas as regiões com risco, sim, de acumulados em alguns pontos, de acordo com o aviso meteorológico especial. Na Grande Vitória, a gente já termina, então, falando da temperatura. A mínima é de 21 graus e a máxima é de 25. Essa é a situação, Bruna, sobre as chuvas aqui no Espírito Santo. Você imagina, né? Basicamente uma BR inteira ali, um trecho da BR caindo por conta da força da água. Eu volto com você aí no estúdio, minha amiga. Obrigada, meu amigo. A gente vendo essa imagem, né? Bota aí na tela, por gentileza, de novo, desse asfalto caindo ali na BR-101, traz até uma reflexão, né? Não é esse não, esse é o da Serra. O que eu estou dizendo é exatamente esse aí, ó, do trecho que liga Aracruz a Linhares, da segurança. A gente não tem noção, né, da qualidade do asfalto, das estradas por onde a gente está passando. Você imagina se nesse momento tem um carro ali em cima. Agora é o seguinte, eu estou com um Twitter da Polícia Rodoviária Federal aberto aqui, que diz que continua ainda totalmente interditado esse trecho, não dá para o motorista passar por lá e a orientação é justamente fazer um desvio em João Neiva, passando por Colatina, indo para Linhares pela beira do rio. Tem mais ou menos esse desvio aí, 125 quilômetros de distância, então aumentando aí em mais de 1 hora a viagem, mas é a alternativa, é a sugestão que a Polícia Rodoviária deixa aqui
para o motorista que precisa passar ali nesse trecho agora. Se você também quiser mais atualizações aí, o Twitter da Polícia Rodoviária Federal está sendo atualizado a cada hora para trazer, né, para quem precisa passar por lá, como é que está a situação, mas por hora continua totalmente interditado por lá, viu, gente? Então, muita cautela, muito cuidado para quem vai pegar a estrada. A gente ouviu, né, o Corpo de Bombeiros agora falando, o representante, que há previsão de que essa chuva continue, se estenda aí até pelo menos quinta ou sexta-feira. Então, o solo vai seguir bastante encharcado. A gente está vendo imagens ao vivo agora do centro de Vitória, pista muito molhada, não para de chover. Então, para a gente resta aí redobrar a atenção e tomar muito cuidado, viu? Vamos seguir aqui com o TN1, gente, agora falando de um crime gravíssimo que aconteceu em Vila Velha. Uma menina de 11 anos foi estuprada por um jovem de 29. Ela foi atraída para dentro da casa do abusador. Esse homem ofereceu doces para essa criança. Vamos acompanhar na reportagem. Olha, gente, não tenho nem como expressar isso. Pergunte a qualquer pai, a qualquer avô que cuidou da sua neta desde o nascimento. Qual o sentimento para ver uma pessoa, né, sem qualificação? Para mim, um desse é um monstro. Praticar um ato, né, dessa natureza, né, é uma coisa assim, não dá nem para expressar a revolta. O desabafo é do avô de uma menina de apenas 11 anos de idade. A criança contou que foi violentada por um homem de 29 em um bairro em Vila Velha. O homem foi identificado como Emerson de Oliveira Lopes Vieira. A violência aconteceu dentro do banheiro de uma casa alugada pelo agressor há poucos meses. Ele estaria prestando serviços para uma empresa de telefonia no bairro e teria atraído a menina para dentro do local. Foi esse ajudante de pedreiro que estranhou a situação e arrombou a porta. Eu peguei chamando, roubei a porta, quebrei a porta e dei um soco nela e tirei a menina. Qual que era a reação da menina? Ela estava chorando? Como é que ela estava? Ela tava em coma, ficou assim com a mão pra cima. Eu bati nele e puxei ela. Segundo o ajudante, a menina estava desesperada e com marcas de agressão. Ela estava machucada a perna, bateu nela, bateu na cabeça dela. Ela está machucada também. A menina costuma andar de bicicleta pelo bairro e, segundo testemunhas, na hora do Jogo do Brasil, teria parado em uma distribuidora para comprar um refrigerante. O homem estava no mesmo local e, nesse momento, teria abordado a criança dizendo que tinha chicletes em casa. A menina, então, atraída por esse homem, acabou indo até a casa que estava alugada pelo agressor. No local, foi violentada dentro do banheiro. Além da menina e do agressor, outros 4 homens estavam na residência. Tinha 3 pessoas na casa lá, tava tudo dormindo, e um lá fora vigiando. Aí na hora que eu cheguei entrando, ele não teve nem reação, nada. Bem perto da casa fica um destacamento da Polícia Militar. Uma guarnição foi até o local e o homem foi preso. Foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio. A garota chegou lá, perguntei a idade dela, ela falou que tinha 18 anos, não sei. E saiu, fomos dar um rolê. A criança passou por exames e foi orientada a tomar medicações. A família agora espera que o homem pague pelo crime que cometeu. Só mesmo o poder de Deus, o amor de Cristo no meu coração, para poder superar as mentes malignas que aparecem na hora na cabeça da gente. E cadeia neles, né? Tem que ser preso, tem que continuar preso. Ô, Vanessa, você já está aqui, apurou essa história, vai trazer mais detalhes agora. Que absurdo, hein, minha amiga? Pois é, Bruna, muito triste, uma história que deixa a gente também estarrecido, viu? Logo que nós chegamos lá no bairro, conversamos com algumas testemunhas que presenciaram, né, ali toda aquela situação e depois fomos abordados então pelo avô da vítima que estava indo até o local. A vítima mora com o pai, né, no bairro, o avô estava indo até lá para saber também exatamente aonde tinha acontecido. Ele estava buscando mais informações porque a família vai sim buscar justiça por essa menina. A gente procurou a Polícia Civil também para saber exatamente, né, a autuação desse homem de 29 anos. A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já a criança foi encaminhada para o Departamento Médico Legal
de Vitória para realizar exame de corpo de delito. O procedimento foi encaminhado para a DPCA, né, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e por envolver menor de idade, então o caso vai seguir em investigação, mas sob sigilo. A gente conversou durante um tempinho lá com o avô dessa criança, né, ele expressou bastante o sentimento de revolta naquele momento, disse que assim que soube do caso, foi encontrar com a menina, ele e o pai, né, passaram a madrugada inteira cuidando realmente dessa menina. Ela teve que passar pela delegacia, depois teve que fazer exames no DML. Em seguida, o pai também, hoje pela manhã, né, já teria levado a menina ao hospital porque foi indicado que ela tomasse algumas medicações por conta, né, da questão do perigo de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso uma situação muito delicada para uma menina de apenas 11 anos de idade lá no bairro. Muita gente também estava bastante revoltada. Segundo informações, esse rapaz e os outros homens que estavam dentro da casa, eles estavam prestando serviços para uma empresa de telefonia que estava fazendo serviço ali no bairro. Então, tinham poucos meses só que eles estavam na casa e aí todo mundo já tinha reparado, né, na presença desses homens lá que não eram, não costumavam ser vistos por lá. No momento em que a menina apareceu, que a menina estava de bicicleta, andando de bicicleta por ali, costumava fazer isso sempre pelo bairro, as pessoas já começaram a reparar que esse homem estava mantendo um diálogo com essa menina. E logo depois, então, eles viram essa menina entrando dentro da casa desse homem. Foi nesse momento que uma testemunha, né, esse ajudante de pedreiro, ele chamou uma outra mulher que já estava também com essa menina ali na distribuidora de bebidas, e os dois foram até a casa. O que ele relatou para a gente, gravíssimo, é que tinha um rapaz do lado de fora da residência que inclusive teria tentado impedir a entrada desse homem, chegou até a ameaçar esse ajudante de pedreiro, mas ainda assim ele conseguiu entrar na casa, arrombou a porta e foi quando ele se deparou com essa cena gravíssima. Segundo ele, a menina inclusive estava com as mãos para cima e chorava bastante. Ele então conseguiu retirar essa menina de dentro da casa e a mulher que estava acompanhando o ajudante de pedreiro que cuidou dessa menina até a chegada do pai. Para o pai, o relato dela foi que, de fato, esse homem teria dito a ela que tinham balas dentro da casa, que tinham chicletes dentro da casa. Isso também foi confirmado depois pela polícia, né? Esse foi o depoimento da menina. E aí, por isso, ela teria entrado dentro dessa casa atraída por esse homem. A gente deixa aqui, Bruna, um alerta também, né? Principalmente para os pais conversarem muito com as crianças sobre isso, nunca aceitar nada que venha de estranhos. Parece, né, a gente quando fala assim, parece algo que a gente realmente escuta, né? Que é normal a gente sempre falar isso para a criança, mas tem que conversar muito sobre isso. Não aceitar nada, não aceitar convites de estranhos para ir para nenhum lugar. Tem que estar sempre acompanhada, né, de um maior ou de alguma outra pessoa, alguém que seja responsável. Caso contrário, não aceitar nada de ninguém que ela não conheça, né, Bruna? As crianças, infelizmente, elas precisam, né, estar muito bem orientadas, porque o mal existe, está aí rondando as nossas crianças o tempo inteiro. E agora, foi um anjo, hein? Aparecer esse ajudante de pedreiro aí na vida dessa menina, porque senão uma tragédia poderia ter acontecido. E fica aí, né, o pedido de mais segurança. Isso não pode continuar a acontecer de jeito nenhum. Ô, Vanessa, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Até mais. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos lá para Aracruz, gente. A gente volta a falar da tragédia que aconteceu em Aracruz, em meio a tanta tristeza, né? Em meio a essa tragédia, felizmente, 2 vítimas desse caso tão triste estão de volta ao convívio da família. Suzy Faria já está por aqui. São professoras, né, Suzy, que sobreviveram a esse ataque na escola Primo Beach, em Coqueiral de Aracruz. E, Suzy, você conversou, né, com essas sobreviventes, minha amiga. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Sim, tive o prazer de estar presente na casa tanto da Priscila, da professora de português, quanto da professora Bárbara de química. E elas estão muito bem. Inclusive hoje a professora Bárbara acabou recebendo uma visita muito especial que ela queria bastante. Foram dos anjos da guarda, policiais militares, que chegaram, foram os primeiros a chegar na hora, né, de tudo aquilo que aconteceu e a salvaram. Isso porque a importância desse encontro é que a preferência de socorro era para aquelas pessoas que estavam muito mais graves. E a Bárbara, por exemplo, foi ficando para que no momento em que chegassem mais ambulâncias do SAMU, ela pudesse ser socorrida.
mas ela clamou por ajuda. Deus ouviu e mandou esses anjos da guarda. E a gente vai acompanhar agora o encontro deles. Vamos acompanhar. É o momento que a professora Bárbara encontra os heróis dela. Heróis porque eles prestaram todo o atendimento no momento em que o SAMU estava salvando outras vidas. Professora, é um momento para lá de especial, não? Eu clamava por socorro porque eu sabia, eu tinha plena consciência que a minha vida não estava em perigo, porque era meu braço. Então, meu braço, eu sabia que eu vou recuperar, eu tenho fé que ele vai recuperar. E eu sabia que eu não tinha pego nenhum órgão vital, então eu estava andando e eu estava clamando por socorro, que alguém chegasse para socorrer a gente. E enquanto o SAMU, as ambulâncias chegaram e pegavam minhas amigas que estavam em estado gravíssimo, eles chegaram para me socorrer, porque senão eu teria ficado lá. O que o senhor pensou na hora, soldado, que o senhor viu a professora do jeito que ela estava? A nossa intenção era socorrer as pessoas que estavam ali e não tinha viatura do SAMU para atender todos, suficiente para atender todos, e em minha mente só veio em socorrer a professora. E graças a Deus, assim, nós estamos felizes em saber que uma das vítimas ali socorrida pela guarnição está viva em casa. Eu também, como já disse, fui falar com a professora Priscila. Em casa ela nos recebeu, junto à família, junto ao filho, marido e ao pai, e falou daqueles momentos tão difíceis que ela passou. Ela estava de costas, já adianta alguma coisa, e disse o seguinte, que o atirador chegou, não falou nada e mirou na cabeça de cada pessoa que estava ali. Quem morreu ficou praticamente enclausurada em um dos cantos. Não pude sair de jeito nenhum. Mas vamos deixar a professora falar. Vamos ouvir a Priscila. A professora Priscila, quando o ataque aconteceu, estava de costas. E foi uma das que levou os primeiros disparos exatamente, né, nas costas. E ela se lembra exatamente desse momento porque, de acordo com ela, o atirador teve a frieza de atirar em um por um daquelas pessoas que estavam ali e acuadas. A senhora me contou que quem morreu é porque nem do lugar conseguiu sair? Foi exatamente isso. As colegas que foram alvejadas e que infelizmente vieram a falecer, elas não tiveram possibilidade nenhuma de correr, né, de se proteger, e também foi tudo muito rápido. Então, assim, isso também, com certeza, foi um agravante para a situação, né, de todas nós. Agora, a senhora disse que ele entrou calado, né? Entrou calado, não disse nada, e efetuou todos os disparos e saiu calado também. O tempo que nos falaram que toda essa história levou foi 57 segundos, ou seja, nem um minuto. E a senhora disse que ele tinha... ele mirava, ele tinha a frieza de parar e mirar em cada um? Foi isso. Ele parava, atirava em uma, atirava em outra, e ele não saiu da sala enquanto ele não viu que estava todo mundo atingido. Ele foi aluno nosso, como eu falei para você, não teve nunca um embate com um diretor, com um professor, com um colega, né? Até onde a gente sabe, não teve isso, até porque ele ficou pouco tempo na escola. E a gente, como a gente está vindo num período, né, pós-pandemia, então, assim, tinha muito essa questão de não ter uma frequência ali. Às vezes, né, o menino vai para a escola, às vezes não vai, porque ainda está se readaptando, né, no ensino presencial. Não consigo ver justificativa para isso. Eu sei que eu vou continuar, né, eu vou voltar para a escola, eu continuo professora, né, agora com uma pauta a mais. Pois é, nós estamos aqui na Delegacia de Aracruz, viemos buscar mais informações, mas ficamos sabendo que o delegado André Jareta, que está à frente das investigações, não conseguiu chegar ao trabalho. Motivo, ele estava vindo de Linhares e como a estrada está interditada, ele não teve condições de chegar. Agora, o pai da Selena, daquela adolescente de 12 anos, uma das vítimas fatais desse ataque, mandou um vídeo expressando a sua revolta
com relação a tudo o que aconteceu. E ele tomou uma decisão. E nós vamos saber qual decisão é essa agora. O mínimo do mínimo do mínimo que a gente vai buscar agora é justiça. E é sim o menor, mas o pai é o responsável. Os pais são os responsáveis por criar o monstro que criaram. Esse menino levava uma suástica no braço. Ele claramente tinha muito ódio no coração. E isso não é algo que surge da noite para o dia. Ninguém acompanhou essa pessoa. Ninguém viu do que ele poderia ser capaz. Além de tudo, ele planejou. Ele foi frio, até na hora de confessar o crime. A principal cena que para e mostra a suástica no braço dele, quando ele dá um tiro no sentido direito da câmera, certamente foi o tiro que acertou a minha filha, bem no peito. Atravessou, ela morreu na hora. Ela não teve chance de ser socorrida. E é por isso que eu não encontrei o nome dela em nenhuma das ambulâncias, em nenhum dos hospitais. Muita dor, eu já desabei várias vezes, desde sexta-feira. Sobrou só um vazio dentro de mim. E eu não estou vendo as horas passar. Estou parado, olhando pro nada o dia inteiro, com uma dor absurda. Então é isso, é o que eu tenho a dizer. A gente vai entrar com um processo contra o responsável, contra o pai, e que a justiça seja feita. É muito duro ouvir um pai relatar que procurou o nome da filha entre as ambulâncias, imaginando que ela pudesse estar sendo socorrida, quando na verdade o pior tinha acontecido. E como ele mesmo disse, agora ele vai processar a família do atirador em busca da justiça. Para ele, o fato do rapaz estar preso não resolve muito, não traz tranquilidade para um pai que teve a filha tirada de uma forma tão trágica assim da vida deles. Até como a mãe relatou naquele texto tão bonito, né, que a Bruna, leu ontem. Mas enfim, as informações são essas aqui de Aracruz, lembrando que as duas professoras continuam internadas em estado grave lá no Hospital Jaime dos Santos Neves. Os adolescentes, um continua de 11 anos no semi-intensivo em situação estável e a Thaís, de 14 anos, continua em estado grave no hospital infantil. É com você, Bruna. Obrigada, Suzy, pelas informações. Realmente chegou hoje cedo para a gente uma atualização também da Secretaria de Saúde, falando que uma das professoras que está internada, ela foi levada ao coma induzido. Então, realmente, o estado de saúde dela é um pouco mais delicado e a gente vai continuar torcendo aí pela recuperação de todas as pessoas que estão ainda internadas por conta dessa tragédia. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. A gente acabou de ver esse desabafo, né, muito forte, emocionado do pai da menina Selena, que foi uma das vítimas, né, dessa tragédia em Aracruz. E o pai, como a gente ouviu ele falando no vídeo, vai lutar por justiça. E aí a gente se pergunta, né, o que pode acontecer com o atirador que hoje tem 16 anos. Então vamos conversar novamente com o repórter Vitor Zucolotti, que conversou com especialistas e vai trazer essa resposta para a gente agora. Vitor, meu amigo, é com você. Pois é, Bruna, mais uma vez a gente entra aqui para falar, infelizmente, desse caso, né, em Aracruz, que repercutiu tanto, que ainda está doendo no coração de todo mundo, não só, né, das vítimas que sobreviveram, dos parentes que perderam seus entes queridos, mas do Espírito Santo inteiro. A gente fica muito consternado com tudo isso. Com relação a esse adolescente, o adolescente ele pode ser internado sim em um centro de atendimento socioeducativo. Na realidade, não é uma pena, né, é uma medida socioeducativa que pode chegar inclusive a 3 anos de internação. De acordo com os crimes cometidos, as medidas elas podem variar, podem ser uma advertência, obrigação de reparar o dano causado, prestação de serviço comunitário, liberdade assistida, semi-liberdade, e aí seria a pior, né, digamos assim, que seria o caso da internação. Então a gente vai entender melhor como funciona isso. Inclusive, o juiz tem 45 dias para poder julgar esse adolescente. A gente vai conferir agora na matéria que eu preparei junto com o Francisco Abreu. Diante da tragédia em Coqueiral de Aracruz, um dos questionamentos é o que vai acontecer com o adolescente que atirou, matou e feriu as pessoas nas 2 instituições de ensino.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em até 45 dias, o menor infrator tem que ser julgado. O Estatuto prevê que ele pode ser autuado em flagrante pelo delegado, ele vai ser encaminhado ao sistema socioeducativo, mas para ser julgado, realmente um julgamento célere, onde tem que ser decidido rapidamente qual o destino dele, exatamente pela diferenciação de ser um adolescente. Caso seja julgado o culpado, o menor pode ser submetido a 6 tipos de medidas socioeducativas, que vão de advertência à internação. E no caso do adolescente, esse crime leva o nome de ato infracional e ele vai ser submetido a medidas de segurança que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa medida pode ser mais suave, chegando até a mais grave de todas, que é a internação numa unidade socioeducativa por um período de até 3 anos. Depois de cumprir a medida e ao atingir a maioridade penal de 21 anos, os crimes anteriores são apagados. Completando 21, seja lá qual for o crime que cometeu, ele será liberado. Liberado com a sua ficha criminal completamente limpa, sem qualquer registro, sem qualquer reincidência. Tá? Ele vai ser primário de bons antecedentes, por assim dizer. Diante da gravidade do crime cometido, da confirmação que o atirador passava por tratamento psicológico e também psiquiátrico e que fazia uso de medicação controlada, a Justiça pode aplicar uma medida de segurança ao adolescente. Não é normal uma pessoa gratuitamente invadir uma escola, matar crianças, matar professores, naquele ambiente de acolhimento que todos nós passamos na vida. Então, provavelmente, essa pessoa tem sérios problemas psiquiátricos. E daqui a 3 anos, como fica? Ela é posta em liberdade para fazer tudo de novo? Então, com base nisso, a Justiça vem aplicando em casos excepcionais uma medida análoga a esta medida de segurança com base na jurisprudência. Tá? Mas aí isso é aplicado pela Justiça Civil. Essa pessoa sofre uma interdição e, sendo interditada, ela será internada num ambiente psiquiátrico, né, fechada, impedida de sair, mas isso aí não é previsto em lei. Isso aí é a jurisprudência para casos muito específicos, que pode ser, inclusive, esse que nós estamos vivendo agora. Pois é, essa situação complicada dessa história. E olha só, o pai desse menino, né, do atirador, que é um policial militar, o pai dele, ele falou com a reportagem do jornal A Tribuna, com a jornalista Eliane Proscholds, e ele falou, inclusive, que ele acredita que o filho não agiu sozinho, pede uma investigação aí bastante abrangente, porque ele acha que o filho não agiu sozinho, que ele pode ter sido influenciado por alguém, mas também diz que o filho precisa pagar pelo que fez. Vamos conferir. Sei a gravidade dos fatos e ele precisa pagar por isso. A frase foi dita pelo policial militar, pai do atirador que invadiu 2 escolas em Aracruz. O jornal A Tribuna questionou como o senhor soube desses ataques. A informação do pai é que ele começou a receber mensagens de vizinhos e também de amigos pelo celular, pelo WhatsApp. Somente descobriu que foi o filho dele quem atirava com a chegada da polícia na residência em que moravam. E depois que o menino, o adolescente, confessou o crime para a polícia. Consegue descrever o que sentiu nesse momento? A informação do policial militar é que o mundo desabou. Uma tristeza que não tem como explicar. Sobre a avaliação do ocorrido, o policial militar acredita que foi uma tragédia, um ato de terror. Até agora estamos tentando entender e achar explicação. Questionado se o filho vinha planejando os ataques há 2 anos, se tinha percebido algum sinal com relação a esse planejamento, a resposta do policial militar foi a seguinte: nunca percebemos atitudes que pudessem demonstrar que ele seria capaz de um ato tão horroroso. Ele sempre foi muito tranquilo, de poucas palavras. Questionado sobre o bullying que há cerca de 2 anos o adolescente sofria, ele deu mais detalhes. Meu filho relatou que sofria isso na escola, porém nunca disse exatamente o que era. Quando falávamos, pai e mãe, que íamos à escola, ele pedia para não ir, pois poderia piorar a situação com os meninos. Mas ele nunca deu nome a essas pessoas. Questionado que tipo de humilhação ele sofria e em qual escola, a informação dada foi na escola de Santa Cruz,
mas que ele não contava os detalhes. Algum alvo teria ligação com o ocorrido? Ligação com o bullying? Pelo que ficamos sabendo até o momento, os alvos foram totalmente aleatórios. Questionado se percebeu alguma mudança no comportamento do filho logo após a situação de bullying, o policial militar respondeu: ele chegava em casa de mau humor e ficou mais calado. Questionado também se sente culpado diante do que aconteceu, a resposta do policial militar foi a seguinte: a gente se questiona todo o tempo onde erramos, o que fizemos. Isso é inevitável. É uma situação muito triste. Só quero pedir perdão e desejar que todos se recuperem. Minhas palavras não vão resolver a tragédia que ocorreu, mas eu peço perdão. Como policial, espero uma investigação bem apurada para descobrir os motivos e se tem mais pessoas envolvidas. Eu sei a gravidade dos fatos. Ele precisa pagar por isso. Pois é, essa foi a entrevista que o policial militar, que é pai do atirador, do adolescente atirador, concedeu para a jornalista Eliane Prechold, do jornal A Tribuna dessa edição. Você conferiu aí como é que foi essa entrevista, o que ele disse. Vale ressaltar, gente, que durante essa matéria a gente falou, né, sobre essa situação desse adolescente, que ele vai sim passar por um julgamento, né, medida socioeducativa. Tem um caso que chamou a atenção também, há cerca de um mês, há exatamente um mês, de uma menina de 11 anos que, com a ajuda do namorado de 14, esfaqueou a própria mãe, matou a própria mãe e ainda por cima tentou matar o padrasto. Isso aconteceu em Vila Velha, você viu aqui também no TN1, no TN2, um caso que também chamou bastante atenção por conta da barbaridade. A própria filha de apenas 11 anos matou a mãe com a ajuda do adolescente. Vale deixar claro que por conta disso, por conta da idade dessa menina, 11 anos, ela não passa por julgamento, não passa por medida socioeducativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que essa criança, até antes dos 12 anos de idade, elas têm que ter medida protetiva. É uma medida protetiva, essa criança está sendo resguardada, né, nesse caso de Vila Velha, então ela não é julgada por conta do que aconteceu. Só a partir então dos 12 anos é que o jovem, o adolescente, ele tem que ser julgado aí com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa situação aí da medida socioeducativa. É claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso de Aracruz, um caso que repercute ainda bastante, porque ainda muitas respostas têm que ser dadas à sociedade, não só aos parentes, às vítimas, né, mas todo mundo que está vendo essa história toda que chocou, claro, o Espírito Santo e o Brasil também. São essas as informações. Bruno, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelos esclarecimentos, né? É importante a gente saber o que acontece a partir de agora, né, com esse atirador. Vitor, obrigada aí pelas informações. Vamos aproveitar que a gente está nesse assunto e vamos atualizar, né, o estado de saúde das vítimas desse ataque às escolas de Aracruz. 5 vítimas ainda continuam internadas, tá? No hospital Jaime Santos Neves, há 2 professoras. Elas estão internadas em estado grave na UTI. Essa professora que a gente está vendo aí na foto levou 5 tiros, gente, está entubada e em coma induzido, como a gente já havia adiantado. A Dedina é casada, tem 3 filhos, um casal de gêmeos, tem 7 anos, os filhos mais velhos, e ela também é mãe de um bebezinho de 8 meses que ainda estava amamentando, tá? No Hospital Infantil de Vitória, tem 2 alunos internados, é a Thaís Pesotti, de 14 anos, que continua em estado grave. Ela passou por uma cirurgia na cabeça e o estado de saúde dela é considerado bem delicado. O outro estudante que está internado no infantil tem 11 anos, ele teve uma melhora e está numa unidade semi-intensiva. Fica aqui mais uma vez o nosso desejo de que essas vítimas melhorem, se recuperem o quanto antes, viu? Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a polícia prendeu um dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo, um traficante perigoso em Cariacica, que era conhecido como Cara de Vaca. Suzy Faria já está aqui na área novamente. A Suzy sempre traz, né, Su, as informações sobre os conflitos nessa região e vai falar agora, então, sobre essa prisão. Suzy, o Cara de Vaca foi preso assistindo o Jogo do Brasil, é isso mesmo? Exatamente, Bruna. Logo após a vitória do Brasil, né, estava acontecendo um churrasco na casa da namorada dele e ele estava bem tranquilo tomando cervejinha
quando os policiais da Força Tática de Cariacica chegaram e acabaram com a festa para o cara de vaca, conhecido como Vinícius Domingos Lopes, de 23 anos. Ele é o responsável pelo tráfico no Morro do Quiabo e principal opositor ali do 1º Comando de Vitória, o PCV, que tem sede ali no bairro da Penha. Cara de Vaca também era procurado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória por ser o mandante e autor da chacina da ilha, que aconteceu na ilha Dom Américo, em setembro de 2020, quando 4 pessoas foram assassinadas. Desde essa época, ele vinha sendo procurado pela polícia e já tem 2 mandados de prisão em aberto contra ele. Cara de Vaca também era responsável por ataques que aconteciam ali na região do Morro do Quiabo, como Flechal, como Nova Canaã e também Santa Rosa, Retiro Saudoso. Muitos dos crimes que aconteceram naquela área foram da facção dele e também, de acordo com o que suspeita a polícia, pelo mandante, né? Sendo ele o mandante de todos esses crimes que estavam acontecendo ali. Pela informação que eu tive, Bruna, ele não demonstrou reação, estava armado com uma pistola 9mm, não esboçou reação nenhuma, porque logo na hora que a polícia chegou e deu voz de prisão para ele, na frente dele tinha uma espingarda calibre 12 apontada para a cabeça. Se ele reage, já viu que ia dar ruim, né? Pois bem, esse homem, o Vinícius Domingos Lopes, de 23 anos, era o 3º mais procurado do estado e agora está na cadeia. E olha, um detalhe, ontem mesmo ele já foi transferido para o presídio, porque a polícia temia que pudesse haver algum tipo de resgate da pessoa dele. Mas agora ele está bem guardadinho e deve, a partir deste momento, cumprir as penas pelas quais ele estava sendo procurado. Bruna? Prisão importantíssima, então, feita aí pela polícia. Mais um criminoso perigoso, fora de circulação aí, ó. Tá aí, ó, a foto dele. Suzy, obrigada, tá, minha amiga, pelas informações. Valeu, Suzy. Obrigadão, minha querida. Olha só, pausa rápida no TN1 e no retorno tem alerta importante. Golpistas prometem rendimentos em aplicações no mercado financeiro, mas não tem ganho não, tá? É só prejuízo. E você vai conferir ainda as ofertas de emprego do dia. Sai daí não, a gente volta rapidinho. 12h44, TN1 tá de volta já falando de um assassinato que aconteceu hoje cedo em Porto de Santana, Cariacica. O homem de 43 anos estava nessa moto e foi morto a tiros. A polícia militar foi acionada e a vítima acabou ficando caída no local, já sem vida. De acordo com moradores, 2 suspeitos numa motocicleta já chegaram atirando e em seguida fugiram. Até agora, esses suspeitos não foram encontrados. Vamos lá para fora conversar aqui ao vivo com o nosso amigo Luciano Rosetti. Está de volta na Polícia Federal para fazer um alerta importante, viu? Porque muitos capixabas caíram num golpe que promete altos rendimentos no mercado financeiro, mas quem investiu só conseguiu mesmo um baita prejuízo, né, Lu? Explica pra gente como é que funcionava esse esquema, esse golpe. É com você. Pois é, boa tarde, minha amiga, boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem, né? Trata-se de uma empresa capixaba que atuava no mercado financeiro, né? Com valores mobiliários. O que são valores mobiliários? São títulos de propriedade ou de crédito negociados diretamente no mercado financeiro. E essa empresa capixaba lucrava em cima do prejuízo dos outros. Talvez você esteja se perguntando, mas quanto que ela lucrou mais ou menos? Ela lucrou mais de 4.600.000 reais. Eu estou aqui com o delegado federal Arcelino Vieira Damasceno, que vai esclarecer como que essa empresa atuava, né, doutor? Essa, inclusive, é a primeira perguntinha. O que essa empresa fazia para causar tanto prejuízo assim? Boa tarde. Boa tarde. Bom, inicialmente é importante destacar que o sistema financeiro nacional é um sistema que é baseado na confiança, né? O que aconteceu hoje, a investigação de hoje, aponta que uma empresa captava recurso de investidores e quando ele capta recurso para investir, seja em bolsa, seja em qualquer outro mercado, ela tem uma autorização para fazer compras e vendas de ações, enfim, do título que se queira. Então, o que acontecia era que eles simulavam, vendiam muitas vezes com prejuízo para o investidor, mas sempre em benefício de alguém.
Só para pontuar como exemplo, né, uma ação eventualmente que valia, sei lá, R$1, ele vendia a 50 centavos, dando prejuízo ao investidor, né, e, obviamente, dando um lucro para aquele que comprava mais barato. Com isso, a gente observou que tivemos um prejuízo aí de R$4.600.000 para alguns investidores, né? Isso viola a credibilidade do mercado, isso viola também a credibilidade da própria empresa que captava os recursos. E ela atuava há quanto tempo fazendo essas manobras financeiras? Atuava desde 2020, pelo que apuramos até agora. Obviamente a operação continua, a gente vai continuar ainda na investigação para ver se o prejuízo era maior e se eventualmente havia outras empresas associadas à empresa que foi objeto da busca e apreensão hoje. E foram cumpridos 3 mandados, né, de busca e apreensão? Foram 3 mandados de busca e apreensão. A pessoa já foi identificada? A pessoa foi identificada, está sendo ouvida e certamente vai responder aí pelos fatos que estão em apuração. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao vivo no TN. A gente acabou de bater um papo aqui com Arcelino Vieira Damasceno, delegado federal. Então, promessas muito fáceis, né, de lucro muito fácil, a gente tem que desconfiar. Não é isso, Bruna? Sem dúvidas, Luciano, tem que desconfiar realmente. Prejuízo muito grande, aí às vezes a pessoa perde uma economia de uma vida inteira, né, gente? Só pode investir no que realmente é confiável. Lu, obrigada aí pelas informações. Agradeça também aí ao delegado, ao nosso entrevistado. Olha só, vamos voltar a falar aqui das chuvas, porque a gente quer saber como é que fica o tempo. O Vitor Zucolotti já atualizou para a gente, já adiantou, mas é o seguinte, a terça-feira, gente, deve seguir chuvosa em todas as regiões capixabas, com previsão de acumulados maiores em algumas áreas. O aviso meteorológico do Incapé continua e vale, então, até sexta-feira. Esse alerta, ele chama atenção para fortes temporais, rajadas de vento também e risco de deslizamentos de terra. No início do TN1, a gente exibiu os transtornos, né, que a chuva já provocou. Tá aí, na BR-101 Norte, um trecho entre Linhares e Aracruz desmoronou, a pista foi interditada. Ainda não tem previsão do retorno do trânsito. Os motoristas vão precisar usar aí rotas alternativas. A PRF orienta pegar um desvio em João Neve e seguir pela rodovia 259. Esse é um percurso, né, que aumenta a viagem entre esses municípios em 1 hora a mais. Então, você que precisa pegar esse trecho aí, já vai se programando. Eu tenho uma atualização aqui da Eco 101 em relação a essa pista. É o seguinte, a Eco 101 falou que foi montada uma força-tarefa com equipes para resolver a situação por lá. Tá? E a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 72 horas. Essas equipes vão atuar aí na reconstrução da drenagem, no aterro da pista e também na pavimentação. Então, a previsão da Eco 101 é que em 72 horas o fluxo ali, o trânsito seja restabelecido, mas lembrando, né, que essa previsão pode mudar porque continua chovendo muito por lá também. E é claro, né, gente, sempre que a gente fala de chuva, a tensão de moradores de vários municípios aqui da Grande Vitória é muito grande. Vamos dar uma olhada em como é que está a situação em Viana. Olha aí, esse aqui é o bairro Universal. A gente observa aí uma criança, 2 crianças, na verdade, um idoso, tendo que encarar aí a rua cheia de água, tá? É uma rua, até difícil da gente acreditar, mas ela está completamente alagada. Os moradores aí têm que se arriscar dentro da água suja para chegar ao destino, ir trabalhar, ir estudar. E sem contar a quantidade de casas alagadas por lá também. A água subiu bastante. Muitos moradores perderam móveis, perderam tudo. É sempre o mesmo drama e ninguém nunca resolve a situação, né? Isso aí é a situação em Viana, sempre uma cena muito triste da gente ver, da gente acompanhar. E é claro, a gente vai seguir aí acompanhando os desdobramentos, porque a chuva continua. Então a gente espera, né, que realmente quem mora nessas áreas de risco possa ficar muito atento para que nenhuma tragédia ocorra, né, gente? Agora, 12h51. Vamos ver os destaques do Jornal A Tribuna? Roda aí. Terça-feira, 29 de novembro. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Adolescente afirma que aprendeu a utilizar armas pela internet. Na foto principal, prejuízos do temporal. STF marca para amanhã decisão que dá até 100 mil a aposentados. Médicos revelam quais são as cirurgias plásticas preferidas pelos homens. Brasil se classifica e sexta vai ter mais festa.
E veja ainda na edição de hoje, dormir de favor antes do sucesso. E tem também o cupom para concorrer a 15 kits de Natal. Uma pessoa ficou ferida em um acidente que aconteceu hoje cedo na rodovia do Contorno. Essa batida foi em Cariacica, entre um carro de passeio e uma carreta. A pista molhada pode ter ocasionado o acidente. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida para um hospital de Vitória. Por causa dessa batida, o trânsito, claro, ali na região deu um nó e precisou ser interditado no sentido sul por mais de 1 hora, mas agora já foi normalizado. Fica o alerta aí também para os motoristas para tomarem muito cuidado para que acidentes assim não ocorram, né? Tá chovendo bastante. Vamos falar um pouquinho de emprego, tem oportunidade na área, a TN1 está sempre atualizando você que quer voltar ao mercado de trabalho. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 684 vagas, em bastante coisa para esse final de ano. Tá aí, ó, motoboy, ajudante de mecânico, estoquista, recepcionista, ajudante de entrega e muitas outras oportunidades por lá. Você pode ver os detalhes em cariacica.es.gov.br. Já o Cine de Vitória tem 323 vagas disponíveis. Porteiro, lavador de veículos, auxiliar de limpeza, estoquista e muito mais. Veja os detalhes em trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Está na hora de encerrar o TN1 dessa terça-feira. Beijo enorme para vocês. Até amanhã, tá? Tchau, tchau.